exulte o coração dos que buscam o Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, quarta-feira, 8ª da Páscoa, 23 de abril. Que alegria estarmos juntos nesse dia, celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Cristo vive em nosso meio. Tenha certeza, em meio às trevas, as nossas lutas, Cristo vive, está conosco, caminha ao nosso lado. Vamos ler o hino das laudes da liturgia das horas do dia de hoje e que é o mesmo hino durante todo esse período de Páscoa. Rezemos. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre e exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido, à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. Que alegria podermos, junto com a igreja, rezar o hino do dia de hoje, da nossa oração da manhã, da liturgia das horas. E o refrão do Salmo nos traz: exulte o coração dos que buscam o Senhor. A experiência com Jesus ressuscitado deve encher de alegria o nosso coração. E com certeza, quem busca, encontra. A todo que bate, a porta se abrirá. Porque nosso Deus é um Deus misericordioso e tem paciência conosco. Deus é paciente com cada um de nós. Não tem pressa. Quem temos pressa somos nós. Deus é um Pai que sempre nos acolhe, está de braços abertos nos esperando. Por isso, coloca o teu coração, a tua vida diante de Jesus e exulte o teu coração. E com certeza quem busca tem um coração sempre cheio de alegria, apesar das lutas e dificuldades. O texto de hoje, tirado do evangelista São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência
e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E esses confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. A experiência pessoal com Jesus, ela é de suma importância. É por isso que se fala tanto de experiência, por isso, porque eu preciso experimentar Jesus, ter intimidade com Jesus. O que aconteceu hoje com os discípulos de Emaús, esse caminho, essa passagem tão linda e maravilhosa, aconteceu com Maria Madalena. Quando foi que Maria Madalena ontem reconheceu Jesus? Quando falou o seu nome, Maria. Diante do choro, das lágrimas, Jesus conversa com ela, ela pensa que é um jardineiro. Hoje no Evangelho também, imagina, eles estavam de cabeça baixa, estavam tristes, abatidos. Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? E eles falaram da dor, do sofrimento e não reconheceram Jesus. E Jesus fala do Evangelho, Jesus partilha com eles, chama eles de cabeça dura e chama eles até de sem inteligência. Como vocês são tardos, sem inteligência, não conseguiram perceber? Cadê a sensibilidade de vocês? Falta sensibilidade. E vão conversando e falando, imagina só. Já tinham ouvido falar também, as mulheres contaram, alguns discípulos foram para o túmulo, falaram que o túmulo estava vazio, mas mesmo assim eles estavam tristes, de cabeça baixa, e não conseguiram perceber. Por quê? Porque o momento da intimidade ainda não tinha acontecido. O principal não tinha ainda acontecido. E qual era a intimidade? Onde eles reconheceram Jesus? Ao partir o pão. Quando Jesus abençoa e parte, aí eles acordam. Como Maria ontem, quando Jesus chama o seu nome. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos erguer a nossa cabeça. Como aquela bela pregação, lembrando agora do Padre Léo, buscai as coisas do alto, outra pregação que ele fez em vida, não é verdade? Naquele dia tão dolorido, né? Na sua enfermidade, na sua dor, mas mesmo assim, o Padre Léo não baixou a cabeça e nos convidou, diante da dor, a buscarmos as coisas do alto. Mesmo diante da enfermidade, mesmo no fim dos seus dias, Padre Léo nos ajudou e nos ensinou a buscar as coisas do alto, a não perdermos a esperança jamais. Quem fica de cabeça baixa não consegue ver Jesus, porque falta fé, falta brilho nos olhos, falta sensibilidade. E Jesus também nos chama de sem inteligência. Como vocês não percebem que eu estou todo dia contigo? Olha o dom da vida. Olha aquilo que eu tenho dado para vocês diante das dificuldades. Eu estou sustentando vocês nessa luta que vocês estão vivendo, nessas dores que vocês estão vivenciando. Eu estou com vocês, estou caminhando com vocês. Agora, vamos conseguir perceber tudo isso se nós tivermos intimidade com Jesus na Eucaristia. Sem Eucaristia, ninguém fica de pé. Sem ouvir a palavra, como Jesus aqui
Jesus aqui dá uma aula para eles, vai discorrendo sobre a palavra de Deus, vai lembrando os profetas. Jesus faz uma pregação aqui, Jesus faz uma homilia para eles, uma pregação. Eles ouvem tudo isso, e por isso que eles diziam assim: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava? Mas mesmo assim eles estavam duros. E isso é importante, porque os discípulos de Emaús somos cada um de nós. Muitas vezes Jesus está do nosso lado, está dando pistas, está mostrando, está nos dando direção, só que nós de cabeça baixa, estamos só resmungando, só reclamando da vida, reclamando das pessoas, reclamando do mundo, reclamando de todos, e não conseguimos Jesus que está do nosso lado, querendo falar. E muitas vezes Jesus fala e nós não escutamos porque estamos emburrados. Vamos quebrar essa casca do nosso coração. Vamos nos libertar, meus irmãos e minhas irmãs, olhar para cima. Lembrando o jubileu desse ano, esperança, o jubileu da misericórdia, esperança é fundamental. Peregrinos da esperança, temos que caminhar com esperança, com alegria, com fé, sabendo que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está conosco, que Ele nos segura. Cristo ressuscitou, aleluia. Tome posse na sua vida, por isso vá para o seu trabalho hoje, para a sua atividade com alegria, com otimismo, com fé e alegria sempre, sem jamais perder a esperança. Senhor Jesus, quero te pedir hoje, reze e peça uma fé viva na tua presença, na celebração de cada Eucaristia que eu participar. Tu estás na palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos exorta. Estás na Eucaristia com o teu corpo ressuscitado, que conserva os gloriosos sinais da tua paixão, da tua oferta, da tua entrega, Senhor. Te ofereces a mim, Senhor, te ofereces aos meus irmãos e minhas irmãs com generosidade, Senhor. Por isso também quero ser generoso. Eu quero oferecer a minha vida, os meus dons, os meus talentos aos meus irmãos e minhas irmãs. Com o teu sacrifício, renovasses cada um de nós e nos desse vida nova. Obrigado. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor pelo dom de sua vida, por tudo que você tem, porque o Senhor caminha, o Senhor está contigo. Rezemos a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Lembrando, dia 21 de junho, aqui em São João Batista, é o fechamento da fase diocesana do processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Por isso, nossa oração por sua beatificação deve ser constante, todos os dias. Você é convidado a estar conosco, vir a São João Batista, traga uma caravana, organize uma caravana, agende conosco aqui também, né, nosso recanto, agende a sua visita, a sua caravana, para que possamos recebê-lo com muito carinho, da melhor maneira possível. Apresente sua intenção, a sua necessidade, para que Padre Léo interceda por nós. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. Obrigado por estarmos juntos nesse dia. Lembrando, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe, para que mais irmãos possam receber também a palavra de Deus. Lembrando também, venha visitar nossa comunidade Betânia, aqui em São João Batista, onde nasceu Betânia. Esperamos você, sua família, seus amigos a estarem conosco. Que Deus te abençoe nesse dia, trazendo paz, alegria, saúde, esperança, perseverança. O Senhor caminha contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.